Olá pessoal, eu sou o Rick, seja muito bem-vindo ao canal Rick Mate e no vídeo de hoje nós vamos ver um problema que envolve sequência, que tem o estilo do Colégio Naval. Determine o termo de menor valor da sequência. O problema nos dá uma sequência com 559 termos e pergunta qual destes termos é aquele que tem o menor valor. Antes de começarmos a analisar o problema, não se esqueça de seguir o canal Rick Mate lá na página do Facebook e também no Instagram. No Instagram, você vai encontrar informações que vai além dos problemas que eu posto de matemática no canal Rick Mate. Lá você vai encontrar charges, curiosidades, divertimentos de matemática, problemas de raciocínio lógico, dicas de estudo, dicas de palestras, cursos, eventos e tudo o que está acontecendo no mundo da matemática. Então, segue lá o Rick Mate no Instagram, que você vai encontrar muita coisa legal de matemática e vai estar por dentro de todas as dicas e informações do que está acontecendo na matemática no mundo afora. Conheça também estes 3 grupos de matemática no Facebook. O grupo Matemática Sem Fronteiras, que é um grupo que tem o objetivo de preparar o aluno para passar nos concursos militares. Colégio Naval, EPICAR, ESPSEX, ESA, entre outros. O grupo é totalmente gratuito e conta com 10 professores de matemática, inclusive eu, onde estaremos destinados a preparar o aluno para passar nestas provas. Lá no grupo, você vai encontrar materiais de estudo, simulados, live e uma equipe de professores dedicada a tirar dúvidas e ajudar o aluno a passar nestas provas. Então, se você vai fazer prova para a área militar ou conhece alguém que quer se preparar de forma gratuita, o bizu e a dica que eu te dou é o grupo Matemática Sem Fronteiras lá no Facebook. E conheça também o grupo Fanáticos por Matemática e Eureka, Desafios de Matemática e Lógica. Nestes 2 grupos, você vai encontrar tudo de matemática. Charges, curiosidades, dicas de estudo, palestras, onde está ocorrendo eventos de matemática, enfim, vale a pena você conhecer e dar uma conferida nestes grupos. Uma solução para o nosso problema. Determine o termo de menor valor da sequência. Então, o problema está pedindo para determinarmos o termo de menor valor desta sequência. Para começarmos a resolver o problema, vamos analisar os termos desta sequência e verificarmos se conseguimos achar algum padrão que nos ajude a solucionar o problema. O primeiro termo da sequência é raiz quadrada de 8 sobre 7 mais a raiz quadrada de 567 sobre 8. O segundo termo é raiz quadrada de 9 sobre 7 mais a raiz quadrada de 567 sobre 9. O terceiro termo é raiz quadrada de 10 sobre 7 mais a raiz quadrada
de 567 sobre 10. E assim segue até o último termo, que é a raiz quadrada de 566 sobre 7, mais a raiz quadrada de 567 sobre 566. Bom, que padrão podemos verificar que está ocorrendo nesta sequência? Observe que os valores que estão se alterando são justamente o numerador da fração que está dentro do radical na primeira parcela com o denominador da fração que está dentro do radical na segunda parcela. E estes valores são iguais em cada termo da sequência. No primeiro termo é 8, no segundo termo é 9, no terceiro termo é 10, e assim segue até o último termo, que é 566. Observe ainda que cada termo da sequência pode ser encontrado fazendo a diferença do numerador com o denominador que se encontra dentro do radical na primeira parcela de cada termo. Por exemplo, no primeiro termo, 8 menos 7, que é igual a 1, que é o primeiro termo. No segundo termo, 9 menos 7, que é igual a 2, que é o segundo termo. No terceiro termo, 10 menos 7, que é igual a 3, que é o terceiro termo. E assim segue até o último termo, que é 566 menos 7, que é igual a 559, que é o termo de posição 559 da sequência. Bom, então nós já verificamos que o que está se alterando é o numerador da fração que está dentro do radical na primeira parcela com o denominador da fração que está dentro do radical na segunda parcela. E isto está acontecendo em cada um dos termos da sequência. Vamos escrever este padrão de um formato geral. Escrevendo este padrão num formato geral, podemos escrever desta forma: raiz quadrada de n sobre 7 mais a raiz quadrada de 567 sobre n, onde 8 é menor ou igual a n e n é menor ou igual a 566. Bom, o que o aluno que está estudando para os concursos militares, principalmente aquele que está se preparando para o Colégio Naval, precisa saber e precisa estar atento com este tipo de questão. Esta questão tem o estilo do Colégio Naval. E o que o aluno precisa saber e precisa conhecer para resolver e solucionar este problema? O aluno precisa saber ou relembrar que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Vale ressaltar que eu já fiz aqui no canal RICMAT a demonstração, tanto algebricamente quanto geometricamente, da média aritmética ser maior ou igual que a média geométrica. Eu vou deixar estes vídeos como sugestão no final. Vamos então pegar estes dois termos e aplicar este conhecimento, que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Arrumando, obtemos raiz quadrada de n sobre 7 mais a raiz quadrada de 567 sobre n, tudo divididos por 2, é maior ou igual que a raiz quadrada da raiz quadrada de n sobre 7 vezes a raiz quadrada de 567 sobre n. Observe que 567
é igual a 7 vezes 9 ao quadrado. Logo, podemos retirar o 9 de dentro do radical. E vamos multiplicar ambos os lados por 2. Arrumando, obtemos raiz quadrada de n sobre 7 mais 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n é maior ou igual a 2 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada de n sobre 7 vezes 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n. No lado direito, observe que 9 é igual a 3 ao quadrado. Logo, o 3 sai do radical. Arrumando, obtemos a raiz quadrada de n sobre 7 mais 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n é maior ou igual a 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada de n sobre 7 vezes 7 sobre n. No lado direito, vamos obter 2 vezes 3, que é igual a 6. Arrumando, temos raiz quadrada de n sobre 7 mais 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n é maior ou igual a 6. Portanto, nós obtemos esta informação. A raiz quadrada de n sobre 7 mais 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n é maior ou igual a 6. Bom, então, o que nós acabamos de concluir? Nós verificamos que, para qualquer termo da sequência, nós teremos sempre um valor maior ou igual a 6. Sendo assim, o menor valor de algum termo desta sequência é igual a 6. Mas o problema não quer saber qual é o menor valor da sequência, e sim qual é o termo que gera o menor valor desta sequência. Então, como iremos achar qual é o termo que gera este valor mínimo igual a 6 no problema? Ora, quando nós teremos este valor mínimo igual a 6? Quando a média aritmética for igual à média geométrica. Ou seja, quando os termos forem iguais. Igualando os termos, obtemos raiz quadrada de n sobre 7 é igual a 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n. Elevando ao quadrado ambos os lados da igualdade, obtemos raiz quadrada de n sobre 7 ao quadrado é igual a 9 vezes a raiz quadrada de 7 sobre n ao quadrado. Simplificando, obtemos n sobre 7 é igual a 9 ao quadrado vezes 7 divididos por n. Multiplicando ambos os lados da igualdade por 7 vezes n, obtemos n ao quadrado é igual a 7 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Logo, n é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 9 ao quadrado, onde obtemos n igual a 63. Sendo assim, o termo que gera o valor mínimo igual a 6 é a raiz quadrada de 63 sobre 7 mais a raiz quadrada de 567 divididos por 63, que é exatamente o termo de posição 56. Podemos verificar este termo fazendo 63 menos 7, que é igual a 56.
Portanto, meus queridos alunos, é só marcar na prova que é o termo de posição 56 e comemorar. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste problema. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos e dicas do canal e inscreva-se no canal para estar por dentro de todas as novidades. E até a próxima!